Olá, bem-vindos a mais um BP Entrevista e hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Brasil Paralelo o deputado federal Gustavo Gayer, deputado federal de destaque no Partido Liberal, partido de oposição ao governo de Lula da Silva. Deputado, obrigado por estar aqui conosco. É um prazer, é uma honra poder participar mais uma vez aqui do Brasil Paralelo, um lugar que eu já vim visitei algumas vezes e sempre fico impressionado com o alcance dessa iniciativa, né? É muito bom ver iniciativas com essa garra de mostrar a verdade, de batalhar para divulgar a verdade. Primeiro, não só crescer, mas sobreviver no Brasil. Então é uma honra para mim muito grande participar. Obrigado, um prazer tê-lo aqui. E eu já quero começar conversando sobre um assunto recente da Câmara dos Deputados, que foi a aprovação lá na Câmara da suspensão da ação penal do chamado golpe de Estado contra Alexandre Ramagem, que é deputado federal, mas que na Câmara essa suspensão do processo foi estendida aos demais réus do chamado núcleo político, que incluía, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa votação pegou muita gente de surpresa, não se esperava até que ela fosse ser aprovada, e eu quero começar lhe ouvindo sobre isso, né? O que significa essa aprovação? Depois ela foi desfeita em grande parte pelo Supremo, mas isso é um sinal de um novo momento da Câmara nessa contraposição ao STF. Como é que o senhor vê essa aprovação? Como é que isso foi construído e que efeito isso pode ter? Já há algum tempo a gente percebe uma atmosfera cada vez mais, vamos dizer assim, indignada na Câmara dos Deputados em relação aos atropelos do STF com as prerrogativas dos deputados. Foi crescendo de uma maneira muito, muito sutil, mas nos últimos meses, no último ano, ela realmente explodiu. Você viu algumas pesquisas, inclusive o Ranking dos Políticos fez uma pesquisa em junho do ano passado. É uma pesquisa onde você entrevista apenas deputados e senadores e pergunta para os deputados e senadores a opinião deles em relação a algumas coisas. Dentre essas, estava ali o nível de satisfação em relação ao STF. 60% dos deputados, acho que foi 57%, 57% dos deputados acreditam que o STF atrapalha ou interfere nas prerrogativas dos deputados com frequência. E uns 20% ocasionalmente, mas se você for somar, ele dá 80%. Só que, quando nós trabalhamos e articulamos essa suspensão, né, da ação penal contra o Ramagem, era uma forma onde esses deputados que se mostravam indignados sentiram assim, não, pelo menos nisso eu acho que eu posso votar, eu posso colocar a minha digital sem sofrer uma retaliação, porque eu estou protegendo um deputado federal. Existe um trauma muito grande na Câmara dos Deputados no caso do Daniel Silveira. Todo mundo sabe hoje que no caso do Daniel Silveira houve um acordo que não foi cumprido. Mais um desses casos que deveriam ser um escândalo por si só. Onde o ministro do STF disse, não, volta para prender, que eu vou deixar ele ali só uma semana, eu não lembro o dia, quantos dias exatos, mas vamos deixar ele preso só para passar uma mensagem e tal, uma lição, mas depois a gente solta, libera ele. Enganou os deputados que aprovaram a prisão do Daniel com o acordo de que ele seria solto em alguns dias. Não foi. O Daniel está hoje, acho que vai fazer 4 anos que ele está preso. Então existe um trauma muito grande. Esse foi o momento... Essa negociação aconteceu assim, entre um ministro do Supremo e alguém da Câmara. Alguém da Câmara, E aí, é engraçado, eu não posso falar, eu sei dos detalhes, mas eu não posso falar todos os detalhes, senão PF na minha casa, né? Mas aí agora veio o caso do Ramagem. Então, no caso do Ramagem, era uma oportunidade que os deputados perceberam, olha, isso aqui a gente pode proteger o Ramagem usando um dispositivo da Constituição, tá? E não pode ter retaliação, porque é uma proteção, é um direito dele. Eles deturparam completamente, né? Inventaram agora que foi uma sequência de crimes, não um crime continuado, sempre durante toda a acusação, PGR é crime continuado. Bom, pegaram tudo isso, partiram e falaram, não, o 8 de janeiro é uma coisa, antes do 8 de janeiro é outra. Aí a gente começou a perguntar, eles primeiro desrespeitaram 315 deputados de uma forma assim humilhante. A Câmara dos Deputados foi mais uma vez humilhada, mas isso não choca ninguém, porque eu não lembro qual foi a última vez que a Câmara dos Deputados conseguiu impor a sua vontade, mesmo estando ali os representantes do povo. Eu não me lembro. A última vez que a Câmara dos Deputados votou algo que o STF não queria e esse algo foi levado adiante, ou foi aceito. Não me lembro. Só que na hora que eles decidem que o Ramagem não pode ser considerado suspenso os crimes dele
pré-8 de janeiro, antes da sua diplomação, eles estão falando basicamente então que o que aconteceu no 8 de janeiro não foi um golpe de Estado. Foi vandalismo. Foi depredação de patrimônio público. Porque se aquilo não foi golpe de Estado e o Ramagem está sendo condenado por golpe de Estado, só que ele fala que o golpe de Estado foi antes. Olha o que eles falaram no voto, né, nessa decisão. Não, o golpe de Estado é antes, tá? O que veio depois é depredação, patrimônio público. Então, peraí. Então você tem que separar as duas coisas e libera todo mundo que estava no 8 de janeiro. Deixa essas pessoas voltarem para suas casas. Mas é um desses casos que a gente fica indignado, a gente espera uma reação, como vários outros momentos, a gente esperou uma reação do Congresso, a gente espera uma reação do presidente da Câmara dos Deputados. Para concluir, a gente espera uma reação. Não dá para continuar do jeito que está. Uma reação vai ter que ser dada. E o Supremo, assim que foi votado, por isso 315 a 143 ou 147, foi aprovado a suspensão dessa ação penal, e o Supremo, assim que recebeu a decisão tomada, disse que não suspenderia em relação aos demais réus, só em relação a Alexandre Ramagem e só em relação aos atos do 8 de janeiro especificamente, porque teriam ocorrido depois da sua diplomação como deputado federal, mas toda a suposta participação nos supostos crimes cometidos antes da diplomação, a ação continuaria andando. Ou seja, terminou suspendendo uma parte ínfima do que está naquela ação. A Câmara decidiu uma coisa, o Supremo já disse que o que a Câmara decidiu não vale ou não vale em todo. Qual é o próximo passo? Qual é a próxima etapa desse enfrentamento? Quais são as consequências disso? E também, isso vai virar uma tendência, o senhor acha que é uma tendência da Câmara de começar a desafiar um pouco mais essa expansão de poderes do STF? Ou isso foi algo muito circunstancial de um determinado momento de plenário que isso acabou passando? Olha, essa semana, infelizmente essa semana não tem sessão em Brasília, eventos da ONU, alguns parlamentares estão viajando, adoram viajar, né, impressionante, e não tem sessão. Se tivesse sessão, haveria uma reunião com o Hugo Motta, onde a gente, né, trataria desse assunto, no qual a gente espera, obviamente, que o Hugo Motta, enquanto presidente, nosso presidente, ele não é presidente da Câmara, ele é meu presidente, ele é presidente do Ramagem, ele foi eleito por nós, que ele possa dar uma luz, o que fazer, né? O que a gente não pode aceitar isso e não fazer nada a respeito disso. É um absurdo o que está acontecendo. Agora, em relação a se vai continuar, se há uma tendência, eu acredito que sim. Eu acho que demorou para a Câmara dos Deputados começar a esboçar uma reação. Essa foi talvez a primeira reação na Câmara dos Deputados. Houve uma reação no Senado, no início de 2024, eu acho, que foi quando o Senado aprovou a PEC 8, aquela que acaba com as decisões monocráticas, que foi para a Câmara dos Deputados e estacionou lá. Então a gente tem essa PEC para poder levar adiante, que seria importantíssima, porque um dos problemas, 80% das decisões do STF são monocráticas. 80%, olha só, é muita coisa. Saiu agora na imprensa que o Hugo Motta, inclusive, assinou uma PEC que expande o escopo de crimes de responsabilidade de ministros do STF. Então, eu acho que já é uma reação muito forte nisso daí. Tem a PEC 8, que, se aprovada na Câmara dos Deputados, iria para a sanção do presidente. Eu sei que ele vetaria, mas voltaria e nós derrubaríamos o veto, e já resolveria boa parte do problema, né? Como eu disse, só para você ter uma ideia, Ricardo, no ano de 2024, o STF tomou 140 mil decisões. Nenhuma outra Suprema Corte do mundo chega perto disso. Mais perto que eu digo, acho que nem na casa de milhares, tá? 140 mil decisões por um grupo de 11 ministros. Aí eu lembro que eu fiz um cálculo, dá para fazer um cálculo rápido, você vai ver como que isso é surreal, para você entender como que o Brasil não está em condições normais. Então são 140, se eu não me engano, foram 144 mil decisões. Se você dividir por 11 ministros, por ano, cada ministro por ano, no ano de 2024, um ministro tomou 13 mil decisões. Cada decisão é um processo, é uma pilha de arquivos, é ouvir um lado, é ouvir o outro, é despachar com um advogado. Você acha que é possível um juiz tomar 13 mil decisões? Se isso for dividido por 365 dias, obviamente ninguém trabalha.
365 dias no ano. Mas vamos colocar como se fossem os melhores e mais eficientes ministros da história da humanidade. 35 decisões por dia. Como que um juiz, um ministro, toma 35 decisões por dia? Sendo que cada decisão você tem que ler centenas de páginas, ouvir os dois lados, despachar com o advogado. Eu, tempo que estudava direito, faz mais de 20 anos estou formado, me lembro de comparações com a Suprema Corte da França, que tinha um total de 8 ou 80 mil processos tramitando na Suprema Corte. Ao passo em que, na época, tinha 800 mil processos na Suprema Corte brasileira. Isso é uma desproporção até com o que se produz no mundo de controle de constitucionalidade. Né? Um arranjo constitucional equivocado, né? E essa decisão foi na mesma semana. Foi horas depois, né? Foi surreal. Horas logo depois. Em seguida da decisão. Logo que saiu Câmara. a decisão, logo que a gente fez a votação, eu lembro direitinho da sequência de eventos. Saiu a votação, a gente celebrou, porque, mais uma vez, inocentemente, né? A gente pensou, não, agora eles não vão ter a coragem de ir contra 315 deputados, usando o dispositivo constitucional, que é claro, a ação penal deve ser suspensa. Não fala o réu, não fala o determinado crime dentro da ação, é a ação penal. E a ação penal envolve o núcleo que está lá, Braga, Bolsonaro, General Heleno, eu não lembro quem mais, mas todo aquele grupo deveria ser suspenso. Aí, assim como Lewandowski fez o impeachment da Dilma, né, que está bem claro, assim, sofrendo impeachment, ela perde o cargo político e direitos políticos e o cargo. Não, vamos manter os direitos políticos dela, mas vamos fazer o impeachment dela. Ali foi uma aberração que a gente aceitou, porque tá bom, ela tá saindo da presidência, o Brasil sobrevive, né? Não deveríamos ter aceitado aquilo, mas aceitamos. Criou-se um precedente onde agora a Constituição virou um cardápio. Um cardápio à la carte que você escolhe o que você quer ou não quer no prato. Né? Assim como você tem um prato lá que fala quais são os ingredientes, mas você, enquanto cliente, pode falar, não, tira isso, tira o ovo, tira o tomate. Eles estão fazendo isso com a Constituição. E virou normal. Só que aí, logo depois da votação, o Alexandre de Moraes solta uma decisão falando que enquanto não chegava a data da votação da primeira turma, o processo deveria seguir normalmente. Já foi um atropelo ali. Ali a gente já percebeu, opa, ele está quadruplicando a bosta. A ação continuaria até que fosse feita a votação no STF em relação à votação da Câmara dos Deputados, e a votação seria na primeira turma. Sendo que, claramente, essa votação deveria acontecer no colegiado, no plenário. Claro. Os 11 ministros deveriam votar. É uma decisão da Câmara dos Deputados, não é uma decisão de um deputado. Uma decisão da Câmara dos Deputados sendo derrubada por uma turma. E deputado, essa votação, 315 é um número significativo, surpreendeu muito. Aprovaria uma PEC, né? Aprovaria uma PEC, surpreendente. Isso ter acontecido no momento de fraqueza da base do governo. Está relacionado, ou seja, o escândalo do INSS, um certo afastamento do Centrão, o chamado Centrão, do núcleo do governo Lula, até a radicalização de algumas interlocuções do governo com a Câmara, né, com figuras históricas do PT assumindo esses papéis, isso tem a ver com esse momento, ou seja, é algo que se dá para entender como um afastamento da Câmara do governo, ou foi algo pontual, específico dessa matéria? Ou dá para entender que essa votação ela também representa um distanciamento, não só em relação ao STF, mas ao próprio Executivo, ao governo Lula? É uma boa pergunta, não tinha visto por esse lado. Se o governo não estivesse tão fraco, tão fragilizado como ele está agora, se essa votação teria sido tão expressiva quanto foi. Eu quero acreditar que teria, porque é uma indignação a um poder que não tem nada a ver com o executivo. É algo que eu acredito que aconteceria estando o governo fraco ou não. Talvez o governo teria conseguido virar alguns votos, mas a votação seria... Nós ganharíamos, isso eu te garanto. Tá? Nós teríamos mais de 270 votos, 271. Talvez eles conseguiriam virar um ou outro voto de deputados que estão ali, que são dependentes da máquina, né, para a sua reeleição.
Mas é verdade, o centro está abandonando o governo. Está abandonando de forma acelerada. Nós estamos agora no período pré-eleitoral. Acho que falta um ano para as eleições começarem, mas já é eleição na Câmara dos Deputados. Tá? Todas as ações, todos os votos, todas as falas já são calculadas de forma a serem usadas no período eleitoral. E aí nós temos o União e o PP se juntando, né? E já avisando que vão entregar os ministérios. Um deputado federal, líder do União Brasil, recusando a aceitar o ministério. Paulinho da Força gravando vídeos aí, batendo no Lula mais do que nós da oposição. Isso aí é uma coisa que a gente tá... Eu até brinquei hoje no grupo da oposição, mandei o vídeo do Paulinho da Força, falando, já tá na hora de colocar esse cara no nosso grupo, porque ó, ele tá batendo mais que muitos daqui da oposição. Os escândalos, né, que estão vindo um em cima do outro desse governo. É tanto escândalo que eu acho que o governo tem uma estratégia, cara, que é fazer um escândalo após o outro. Não dá tempo de um escândalo se assentar e reverberar da forma como ele deveria. Então a estratégia deles, a cortina de fumaça do governo, é ficar em sequências de escândalos. Porque nenhum faz aquele imprint, sabe? Realmente marca a cabeça das pessoas, porque eles duram pouco. Olha, quanto pior, melhor. O escândalo da COP30, de um cara que foi condenado a Lava Jato, foi lá, o funcionário do MEC, que ele saiu, foi para a empresa espanhola, assinou o contrato, voltou e aceitou o contrato que ele assinou. 500 milhões, ninguém fala nisso mais. Normalizar os escândalos para que eles não causem... Criar tantos escândalos que cada um não dá tempo de se assentar. Um que está realmente ficando agora é o do INSS, porque não veio um outro. Se vier um outro escândalo do governo, o INSS é esquecido. Você pode ter certeza, é impressionante. É esquecido e as pessoas focam no próximo. Aí, escutando o Sidônio fala assim, Lula, tá tudo pegando fogo no Brasil, dá uma viajada, chama atenção lá pra fora. Aí vai o Lula pra cúpula internacional dos ditadores sanguinários, lá na Rússia, que foi aquele evento do Dia da Vitória, mas na verdade que ela foi o fórum dos ditadores do mundo, todos os piores ditadores, criminosos de guerra, ditador que pega o machado e corta a cabeça de seu adversário. Estava lá do lado do Lula. É quase tão ruim quanto aquela foto do Alckmin, lá no Irã, do lado do Alckmin, só os líderes dos grupos terroristas. Os Hamas, Hezbollah, Hamas, exato, todos estavam lá. Aí vai o Lula lá na Rússia, aí a imprensa bate. Dia da infâmia. Lula sai da Rússia e vai para a China. E na China, o que ele faz? Ele fala que ele acha que a vitória dele no Brasil é igual à Revolução Chinesa. Aí o povo já, olha o Sidônio, coitado, cara, como é que faz? Então, voltando. Os partidos de centro, eles são muito vulneráveis à opinião pública, porque eles não têm nichos consolidados como tem a direita e a esquerda. Né? Eles vão muito assim, se tá ficando muito feio para um lado, eles vão ter que ir para o outro, porque senão o custo do voto deles aumenta demais. Se eles caminham com o Lula, eles podem até ter verba, roubar, tudo que eles fazem, mas o custo do voto vai aumentando. Então eles têm que se afastar do governo. Para um partido de centro olhar e falar assim, cara, recebeu o ministério, tá, eu vou receber ali emendas, milhões e milhões, eu vou ter acesso à máquina, eu vou estar na imprensa, eu vou estar em todo lugar. E aqui, tá junto do governo, eu vou ser associado a um grupo de corrupção, eu vou ser escrachado nas redes sociais, eu vou apanhar. Ele olha o custo-benefício de cada coisa e fala, não, eu vou vir para cá, eu vou me afastar do governo. Vai perder milhões, mas vai ficar mais fácil a minha reeleição. E todos os partidos do centro estão fazendo isso, não, sem exceção. Para você ter uma ideia, para o PDT, a gente está falando de partido de centro, para o PDT não é partido de centro. Esquerda. PDT é um puxado do PT, é uma espécie de PSOL de gravata, tá? O PDT pulou fora. Ele aproveitou essa oportunidade para pular fora também, porque ele está vendo que está pegando mal para eles. Então, assim, é uma tempestade perfeita que está se formando. Isso pode ter refletido nessa votação e pode refletir Pode, é verdade. na da anistia também. Se Hugo Mota decidir pautar na Câmara. Esse acordo, né? O senhor é um dos líderes do PL, essa discussão na eleição de Hugo Mota foi feita, eu perguntei a mesma coisa para a deputada Bia Kicis aqui, houve um acordo com o Hugo Mota para pautar essa matéria, não houve, ele está descumprindo uma combinação, não está descumprindo, tem chance ainda de cumprir, né? Colocando em votação. A anistia, o senhor acha que ela vai ser votada? Olha, ele não falou claramente que pautaria a anistia. Ele deixou bem claro, em mais de um momento, que ele percebe que uma injustiça foi feita, que
tocou no coração dele o sofrimento dessas pessoas, que essas pessoas não mereciam estar passando pelo que elas estavam passando. Ele concordou em mais de um momento que realmente precisa haver um equilíbrio entre o STF e a Câmara dos Deputados, o Congresso em geral, que o Congresso precisa resgatar as suas prerrogativas que não estão sendo respeitadas, que o STF está legislando, está atropelando os seus limites. Ele concordou. Então, a gente pensou, bom, se ele percebe isso e se ele concorda com a opinião, não só da oposição, e de novo, cara, o ranking dos políticos, 60%, então algo será feito. Algo será feito. O Lira já havia concordado. Estava tudo preparado para a anistia ser levada adiante, e aí aconteceu uns contratempos no final do ano passado, né, aquele infeliz evento onde um senhor foi lá para a porta do STF com os rojão e tirou a própria vida. Aquilo foi algo que balançou um pouco o trâmite que estava acontecendo e estava tudo caminhando para acontecer. Daí foi passada essa tarefa, né, pro Hugo Mota, que com certeza está sofrendo uma pressão. Cara, eu não queria estar na pele do Hugo Mota. O senhor falou das eleições do ano que vem, eu já vou caminhar nessa discussão também, mas ainda que passasse a anistia, provavelmente ela teria no Supremo o mesmo destino das demais decisões que a Câmara tomou, inclusive dessa suspensão da ação. Dificilmente o Supremo cumpriria essa determinação. É o que a gente está vendo agora. Depois do que eles fizeram em relação ao ramagem, que seria algo assim absurdo, nós pensávamos, não, isso aqui eles não vão ter coragem de fazer, porque senão não é dar um tapa na cara, é esbofetear e cuspir. Não é possível que eles se atreveriam a fazer isso. E fizeram. Fizeram em 48 horas. Tipo uma mensagem, quem manda aqui somos nós, vocês representantezinhos eleitos aí, vocês ficam calados porque a democracia sou eu, né? Então a gente não achava que fosse ser tão rápido assim e foi. Agora, até esqueci o que a gente estava falando, eu ia mencionar alguma coisa da anistia. Com certeza a anistia teria o mesmo fim, mas tem um outro problema. Se nós aprovarmos a anistia na Câmara dos Deputados agora, tá? Ela vai para o Senado. O Alcolumbre vai sentar nela e pode esquecer. Pode esquecer, o Alcolumbre ele é muito menos suscetível à pressão popular do que o Hugo Mota. Muito, ele não tá nem aí. E o Alcolumbre é muito mais ligado ao Lula, tá? Mas vamos supor que por milagre o Alcolumbre paute ela. Aí pode colocar mais alguns meses nisso daí. Vai pro Lula. O Lula vai vetar. Daí vai ter que o Congresso. Aí é uma outra equação que a gente já não tem a certeza. Sobre a presença do Alcolumbre. É uma outra equação que a gente já não tem certeza. Porque com o veto presidencial em qualquer projeto, quando o presidente veta, o Congresso pode derrubar o veto, ou seja, fazer valer mesmo contra a vontade do presidente da República. Só que essa é uma votação conjunta de Câmara e Senado, que se chama o Congresso Nacional, a reunião das duas casas, e ela é presidida pelo presidente do Senado, que é o Alcolumbre. Então também dependeria do Alcolumbre. E a votação tem que ser uma maioria 3/5, eu acho, né? 2/3. Tem um quórum qualificado. Um quórum qualificado, é muito maior, é muito mais difícil. Então já é um outro obstáculo. E depois tem o STF para derrubar. Então o que a gente pensa? Se o nosso objetivo é tirar essas pessoas das prisões, é devolver elas às suas famílias, elas não deveriam ter pegado nenhum dia de prisão. Nenhum dia. Se esse processo for levado, você pode colocar em 1 ano, ou até mesmo mais de 1 ano. Só que aí, ano que vem, é período eleitoral. Ano que vem não acontece nada. Então, ano que vem, pode ter certeza absoluta que no ano que vem não vota. Ano que vem é tudo travado. Os deputados saem para fazer suas campanhas. Tá? Inclusive, eu acho que o último ano de mandato não deveria ter salário, porque ninguém trabalha. As pessoas voltam para suas casas e vão fazer suas campanhas. É impressionante. Eles não vão sair do presídio, eles não vão ser retirados ali dessas prisões políticas. Então eu não sei agora. A anistia deveria ter sido levada adiante lá atrás, no início do ano passado, talvez. Aí sim essas pessoas estariam em casa. Por essa sua análise, já falando da eleição de 2026, nesse contexto é difícil imaginar Bolsonaro disputando as eleições. O senhor acredita ainda que existe chance de Bolsonaro ser o candidato? É aquela coisa, né? A gente já teve tantos momentos onde a gente pensou assim, não é possível que eles vão ter a cara de pau, a ousadia de atropelar tudo e desrespeitar a vontade popular dessa forma. As últimas pesquisas, a última, Paraná Pesquisas, Bolsonaro está 13 pontos
na frente do Lula. Curiosamente, 13 pontos. Podia ser 14, ou 12, não é 13. 13 pontos na frente do Lula. Então nós temos aí essa questão, a votação não, a ação penal contra o Bolsonaro, que eles estão tentando acelerar de todas as formas, né? Que provavelmente estará julgada. Provavelmente estará julgado. Mas nós temos o TSE também, que a composição já é mais equilibrada, que pode devolver a elegibilidade para o Bolsonaro. Ele tem 2 inelegibilidades julgadas. Tem a 7 de setembro. 7 de setembro é a reunião com os embaixadores. Mas nós temos também forças fora do Brasil que estão começando a querer entrar nessa equação. O senhor acredita que uma pressão de Trump, do Congresso americano, pode ser decisiva na reversão das inelegibilidades de Bolsonaro? Eu acredito que tá tão escrachado, tá tão escancarado que não é nem só os Estados Unidos, tá? O mundo já tá vendo o STF como uma corte de exceção ditatorial. Né? Saiu no The Economist um estudo que eles fazem anualmente, onde eles ranqueiam os países pelo nível de democracia. O Brasil caiu, acho que 6 posições, e hoje é visto como uma democracia falha. Sem falar que não tem eleição sem Bolsonaro. Você consegue imaginar a vergonha que será para a história do Brasil entrar na eleição de 2026 tendo uma Suprema Corte que já é mal vista pelo Brasil inteiro, que só tem 12% de pessoas no Brasil que confiam nela, retirando da campanha, retirando da eleição o número 1, o candidato número 1. A Romênia fez isso. A Romênia tirou lá o cara que ganhou no primeiro turno, anularam a eleição. Olha que loucura, né? Agora foi a França, a Alemanha está querendo transformar, a Alemanha, né? A AfD no partido extremista. Aí vem a França tirando a Marine Le Pen com uma alegação de que um assessor do gabinete dela, no horário de vago, sei lá, trabalhou com outro deputado, ou outro parlamentar em outro local. Assim, vamos tentar entender o que está acontecendo no mundo? Não sei quem foi que falou isso, mas é assim, antigamente a esquerda ela era muito bem vista pelos meios de comunicação, ela tinha um domínio da imprensa, da educação, dos sindicatos, das entidades de classe. Então ela conseguiu construir uma opinião pública de que ela era boa, ela era virtuosa e ela veio para acabar com a pobreza, diminuir as desigualdades, proteger as minorias, e todo mundo acreditou. Os maiores adversários da esquerda hoje eram esquerdistas. Thomas Sowell era esquerdista, Ronald Reagan era, o Alexandre Garcia, eu lembro conversando com ele, os maiores adversários eram esquerdistas. Acho bom que o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho era. Quem foi que falou isso? Aquele ex-agente da KGB, eu esqueci o nome dele, que ele falava assim, o manual, né, subversão cultural, o manual da União Soviética incluía uma pauta, um trecho que era, assim que assumir o poder, aniquilar os apoiadores iniciais. Não sei se... Quem foi que falou isso? Não tenho. Olha aí pra mim, como é que era? Yuri Bezmenov. Yuri Bezmenov. Ele escreveu um livro, Subversão Cultural. E ele falava que no manual de dominação, a União Soviética tinha um capítulo que era o de aniquilar os agentes que ajudaram na subversão cultural daqueles países, porque eles iam se tornar os principais inimigos. Então, eles já sabiam disso. Devaguei aqui, vamos voltar. Tá bom. A esquerda agora, com a internet, as pessoas comuns puderam ter voz, então o bom senso começou a ser escutado novamente. O bom senso estava em silêncio. E a internet deu voz ao bom senso. É o senso comum do tio, da tia, da avó, do tiozão, que começa a falar e as pessoas concordam e isso vai se divulgando que nem fogo no mato seco. E a esquerda perdeu a opinião popular. Durante décadas, eles eram... Eu lembro do Lula falando numa eleição, eu estou muito feliz porque nessa campanha, nessa eleição, não tem nenhum candidato de direita. Um país majoritariamente cristão, majoritariamente conservador, não tinha um candidato de direita. Você vê onde nós chegamos, o fundo do poço. Então a esquerda percebeu, olha, a gente perdeu a opinião pública. Não adianta, não conseguimos mais convencer a população, eles estão bem informados, eles têm fontes alternativas de informação. Eles já pararam de tentar. Eles não se preocupam mais. E o senhor acha que neste contexto, esse contexto está, de certa forma, ruindo, e nessa ruína é que Bolsonaro pode disputar a eleição? Eu acredito realmente que a população vai ter uma hora,
A população, não sei se é a melhor palavra usar é a população, mas a República, de certa forma, em algum momento vai ter que reagir. E não tá longe disso acontecer. E tem um plano B? A pergunta é... Do Bolsonaro, em relação a ele ser presidente? Se Bolsonaro não for candidato, se fala em Michele, se fala em Eduardo agora nos Estados Unidos, falam-se em governadores, né? Tarcísio, Zema, Ratinho, Caiado. Eu sei que o senhor tem diferenças com o governador Caiado, vou lhe perguntar sobre isso também. Já está tranquilo agora. Resolvido? Está resolvido. Que bom. Mas a pergunta é, existe um plano B e em que momento esse plano B começa a virar o plano A, se com o passar do tempo não mudar a situação jurídica de Bolsonaro? Em outras perguntas, há um tempo para fazer essa transição de um plano A para um plano B? Olha, não deu Bolsonaro, vamos com... A pergunta é quem seria? E a segunda pergunta é até que ponto, qual é o limite disso para não prejudicar a construção de uma candidatura alternativa? O senhor falou que acredita que a direita ganha a próxima eleição. Sim. Se não for com Bolsonaro, com alguém será. Em Brasília, todo mundo sabe que a direita ganha o ciclo centrão, lulopetista chegará ao fim. Exatamente. Talvez. Esse é um presente que o Lula está dando pra gente. Eu falo muito assim, eu vou entrar na pergunta, mas já que você mencionou, disse, né, Deus escreve certo por linhas tortas. Lula ter chegado ao seu terceiro mandato dessa forma absurda que ele chegou, né, que nós sabemos assim, que é inaceitável, como se deu tudo no ano de 2022, mas ele está fazendo algo que a oposição não conseguiria fazer em 50 anos. Tá? Ele está fazendo algo que nenhum comunicador, nem 10 mil Brasil Paralelo conseguiria fazer. Ele está destruindo a esquerda no Brasil. Existia uma memória afetiva, né, do Lula no período 1 e no período 2, que era... Na época do Lula era melhor. Pessoas simples, não sabem o que era o boom das commodities, que naquela época todos os países emergentes estavam melhorando, que na verdade entre os países emergentes o Brasil foi o que menos aproveitou o boom das commodities, que menos cresceu, mas ficou aquela memória, né, fincada assim, cravada, na época do Lula era melhor. Aí falando, então tá bom, é assim? Vamos colocar o Lula de volta aqui então. Vamos ver que vocês vão... A impressão que vai ficar desse mandato do Lula. O Lula está acabando com o PT. Quem fala isso são os próprios petistas, que sobem na tribuna, defendem o Lula fervorosamente, mas lá embaixo falam, cara, ele está acabando com a gente. Nós não vamos ser eleitos desse jeito. Ele vai destruir todo o legado que o PT construiu. E é isso que ele está fazendo. Ele está destruindo o PT. Ele está destruindo o próprio nome dele, ou seja, o incapacitando de escolher um sucessor. Ele fez questão de desaparecer com todos os possíveis sucessores, né? O Haddad, que concorreu na falta de Lula, quando Lula estava preso, Haddad foi quem concorreu, está fazendo um papel como ministro da Fazenda. E está sendo humilhado, porque ele quer fazer uma coisa, o Lula vai lá e faz outra, e depois a culpa ainda cai no Haddad. O Haddad agora não tem a menor chance. A economia, o que é que está acontecendo com a economia do Brasil? O Haddad, que era a vontade do Lula, talvez de um possível sucessor, já era. Não tem a menor possibilidade. Camilo Santana, que também foi considerado. Lula não vai deixar sucessor. A verdade é essa. E mesmo que deixe, ninguém vai aceitar uma indicação do Lula. Ninguém, porque ele está destruído. E ele está acabando com a esquerda em si. Ele está acabando com aquela memória de que a esquerda é boa para o país, a esquerda vai acabar com a pobreza. Bom, a esquerda veio, o maior líder da esquerda, pobreza está aumentando, o prato, a comida está mais cara, picanha, cervejinha, tudo, arroz e tudo mais. Então o Lula está fazendo esse gigantesco favor para a gente, algo que a oposição não conseguiria fazer. Agora vamos lá, nós sabemos que vai ser a direita, todo mundo sabe. O plano A é o plano Bolsonaro e não há um plano B, porque quem vai ditar qual será o plano B é o Bolsonaro. Quem o Bolsonaro escolher, se ele não quisesse, por vontade dele, ele falar, não, vou aposentar, eu quero ir pra praia, eu quero importunar baleia, sei lá. Quem ele escolher vai ser o presidente. Isso ninguém duvida disso. Quem ele escolher. Os outros candidatos estão disputando a atenção e a bênção do Bolsonaro, mas é quem ele escolher. Mas a verdade o plano A é o Bolsonaro. A gente não vê um universo no qual uma pessoa que está com 13 pontos à frente do presidente no mandato, no exercício do mandato, não possa concorrer às eleições. Esse é o último prego no caixão da democracia brasileira. Talvez essa é o que falte para realmente acontecer uma revolução no Brasil, o povo ir para a rua, o Brasil parar. Porque você imagina, uma corte que tem só 12% de aprovação, de confiança,
prende o candidato que tem 50 e tantos % de intenção de voto. Não é só isso, não é só a intenção de voto. Tá? Porque quem vota no Lula, muita gente votou com o dedinho no nariz. Porque caiu naquela conversa da imprensa e tudo mais, votou, né, com ânsia de vômito. Ele não. Apertou o 13, ou ele não. Agora, quem apoia o Bolsonaro, cara, apoia de coração. Você sabe. O Bolsonaro vai pra rua comer um pastel, leva mais gente do que o Lula no evento do 1º de maio. Aí eles querem prender esse cara, que é amado, admirado por dezenas de milhões de brasileiros. Não vai dar certo isso. Eu vejo aí um caos, tá? Uma revolução, um Brasil talvez parando. E eu te garanto, cara, o povo que gosta do Bolsonaro não é um gostar, eu gosto daquele político lá, não. É uma coisa visceral, sabe? É uma vontade de pular na frente de uma bala se precisar for por esse cara. Falando por mim, né? Eu sou assim, eu amo aquele cara, eu conheço ele, eu conheço a índole dele, eu conheço o coração dele. Ele não acerta todas as vezes, mas eu vejo ele, ver como é que o Brasil tá indo chorar e ficar de coração partido. Eu vejo ele quase querendo se sacrificar para soltar uma dona Dalgisa, uma Débora, né, onde ele até pediu para que o nome dele fosse retirado da anistia, para não atrapalhar o andamento, porque ele precisava ver aquelas pessoas soltas. Quem que você vê fazer uma coisa dessa? Então, assim... Você era amigo dele? Eu sou amigo dele. Amigo pessoal. Amigo dele. Como é que ele está de saúde? É inexplicável, é inexplicável. Eu já fiz aquela cirurgia que ele fez quando eu tinha 20 anos. Um acidente que eu perdi o baço e eu tive hemorragia interna e depois da cirurgia deu brida, que é aquela aderência, né? Um ano depois eu tive que voltar lá, eles abriram mais ou menos isso aqui, ó. Abriram aqui na minha barriga, eu fiquei 2 meses sem que eu conseguir ficar ereto. 2 meses andando curvado por causa dos pontos, doía e só comendo coisas pastosas e tal. 2 meses, eu tinha 20 anos. O Bolsonaro abre a barriga daqui até aqui. Em 20 dias ele tá num carro de som, com colete à prova de balas, que pesa lá seus 10 quilos, discursando com toda a força. Não tem lógica. O que é aquele... Não tem lógica. Eu não sei que força que move aquele homem, que é impressionante. Nada derruba ele. Ele é realmente assim, imbatível, imparável, incomível. Como é que ele é? Imbrochável, imorrível. Não tem explicação. E continuando naquele senso de humor, aquelas piadinhas de tiozão sem graça, não muda nada. Nada abate ele tá sempre de alto astral, ele tá sempre fazendo piada, dando atenção para qualquer pessoa. Não importa se chega no gabinete dele um governador ou se chega lá a moça que vai tirar o lixo. Ele dá a mesma atenção, ele brinca, ele faz conversa, ele lembra das coisas pessoais daquela pessoa. É impressionante, não tem como não admirar esse cara. E é por isso que ele tem essa legião de pessoas que o seguem onde ele vai. E a tendência é ele registrar a candidatura e obrigar o TSE a declarar, enfim, inelegível e discutir essa declaração. É o que ele falou, né? São 15 dias, né? Qualquer coisa, o pior do cenário, ele vai ser candidato por 15 dias. Por 15 dias. Como Lula foi quando estava preso, né? Lula registrou a candidatura e foi declarado inelegível, foi a situação em que aí pode fazer a substituição, substituíram Lula por Haddad. Tem muita coisa pra dizer. Tenho muita fé, sabe, cara? Muita fé. Deus já fez tanta coisa aqui no Brasil que é inexplicável. A vitória dele em 2018 é inexplicável. Tanta coisa assim que a gente acha que agora não tem solução mais, não tem como sair, aí vai e algo inesperado, algo incrível acontece e coloca as coisas em ordem. Então a gente tá na fé. Eu tenho fé que de agora até o início das eleições do ano que vem, muita coisa vai acontecer. Pode acontecer no Brasil. Isso. E há uma reação estruturada para evitar que isso aconteça também, né? Também forças organizadas para evitar uma candidatura de Bolsonaro. É só o que tem, né? No Reino Unido houve casos de pessoas sendo presas por rezarem em frente a clínicas de aborto. Olha só, eles aprovaram uma lei que num perímetro de não sei quantos quilômetros, tá? Mas entre as clínicas de aborto, ninguém pode rezar. Só que não é na rua, não. Na sua casa. Se você for denunciado, se alguém denunciar que você está rezando na sua casa, num perímetro tal de uma clínica de aborto, a polícia pode invadir a sua casa e te prender. Olha a loucura que a gente está ficando. Então, há uma percepção do Donald Trump, do grupo do Donald Trump, tá? De que esses avanços são extremamente perigosos, não só para o cidadão daquele país.
Essa é uma pandemia da insanidade que ela precisa ser barrada antes de chegar lá. Então ele já está começando a trabalhar nesse sentido. Essa perseguição que os países têm agora contra as Big Techs, por exemplo, é uma perseguição porque hoje as redes sociais é que dá voz a pessoas que discordam desse autoritarismo, dessa ditadura do pensamento, né? Então eles estão tentando prejudicar a Meta, o Google, o X, através de multas absurdas, uma legislação draconiana. Eles queriam aprovar lá no Reino Unido uma lei que é muito parecida com a derrubada do artigo 19 do Marco Civil da Internet que o STF quer fazer aqui, né, da responsabilidade solidária. Então, as redes sociais elas serão responsáveis por qualquer coisa postada ali, fazendo com que elas, como prevenção, impossibilitem que qualquer coisa polêmica seja postada. Ou seja, o debate político tem que ser assassinado na rede social. É isso que eles querem. Aí o Donald Trump mandou o vice dele lá. Equivaleria a culpar os Correios cada vez que alguém manda alguma ofensa numa carta. Não, vamos culpar a Volkswagen por qualquer acidente, por um bêbado que atropelou alguém e matou na rua, então a Volkswagen tem que parar de fabricar carro. É uma loucura. Ou você escreveu uma carta de ódio, vamos culpar a BIC. É insano essa responsabilidade solidária. E aí foram algumas pessoas para o Reino Unido. E lá tiveram reuniões com os líderes do Reino Unido e eles deixaram bem claro, se vocês fizerem isso, nós vamos mexer nas tarifas do Reino Unido. Muita coisa vai mudar nessa parceria econômica que vai prejudicar vocês. O que eles fizeram? O Reino Unido recuou. Reino Unido não, desculpa, União Europeia. Era uma legislação da União Europeia agora. Não sei se depois me corrija, mas eu tenho quase certeza que é a União Europeia. Eles recuaram. Então, olha só, os Estados Unidos foi lá e falou, olha, se vocês fizerem isso aqui, se vocês realmente tentarem impossibilitar o debate político e acabar com a liberdade de expressão aqui, nós vamos ter problemas. E vocês sabem que nós estamos numa posição de vantagem, e as tarifas e tal, então, eles recuaram. A mesma coisa pode acontecer no Brasil. Uma coisa que eu já tenho quase certeza, se tirar o Bolsonaro das eleições, o Donald Trump não vai reconhecer a eleição brasileira. Aí tem repercussões profundas nisso daí. Se ele decide não reconhecer as eleições brasileiras, basicamente acaba o intercâmbio comercial entre os dois países. Aí o que acontece com o Brasil? Lula, já antevendo isso, já está indo lá na China vendendo o Brasil para a China. Essa ida dele para a China já é bem clara, ele quer basicamente entregar o país para a China. Então nós vamos ficar na mão de uma ditadura consolidada, a ditadura que, né, os democratas da esquerda adoram, né? Então o Lula tá meio que antevendo isso. Ele não vai reconhecer. Isso eu faço uma aposta. Se tivesse um sistema de um tigrinho das eleições aqui, eu apostaria. O Donald Trump, se o Bolsonaro não for candidato, o Donald Trump não reconhece, a Argentina não reconhece, a Itália não reconhece, a Hungria não reconhece. Aí nós vamos passar a maior vergonha da história do nosso país, de ter uma eleição não reconhecida pelos maiores países democráticos do mundo. Aí é o fundo do poço mesmo. Cenário preocupante para a estabilidade econômica e institucional brasileira. Está sempre piorando o nosso cenário, né? O deputado, deixa eu, mudando de assunto, saindo um pouco, eu tenho mais algumas perguntas com relação à eleição de 2026, mas antes disso eu quero lhe ouvir sobre dois temas. O primeiro deles, notícia recente, a PGR pediu ao Supremo Tribunal, solicitou ao Supremo Tribunal Federal a abertura de uma ação penal contra o senhor, Sim. Em razão de uma declaração sobre a ministra Gleisi Hoffmann. É uma queixa-crime. Uma queixa-crime, exato. Uma circunstância em que o presidente Lula teria feito uma declaração de que Gleisi ajudaria nas relações com o Senado e Câmara. Coloquei uma mulher bonita lá, foi a frase de Lula, o senhor fez um comentário, isso virou uma queixa-crime e agora é uma persecução, pode haver, se o Supremo assim determinar, uma persecução criminal. Queria lhe ouvir sobre isso, entender o que aconteceu, qual é a sua visão. O senhor se arrependeu do que disse, não buscou uma conciliação? Eu poderia ter sido mais específico no meu comentário, mas vamos lá. Eu caí numa besteira de entregar de bandeja uma narrativa para eles desviarem o foco da besteira que o Lula tinha falado.
Lula, quando escolheu a Gleisi Hoffmann para ser a ministra da articulação, ele vai apresentar no evento lá, falando que escolheu a ministra por ela ser bonita. Olha, eu discordo de tudo que a Gleisi Hoffmann defende, mas ela tem atribuições e qualificações, sim. Ela é uma pessoa guerreira, ela batalha pelo que ela acredita, ela vale por 5 deputados num debate, numa comissão. Não é à toa que ela chegou onde ela chegou. Mas nada disso é porque ela é bonita, é porque ela é eficiente no que ela faz. Ela é uma eficiente inimiga ou adversária política, tá? Só que o Lula oferece ela para os presidentes, né, homens da Câmara e do Senado, por ser bonita, e assim facilitaria a negociação entre o Executivo e o Legislativo. Bom, aquilo foi terrível, né? Aquela fala foi podre, e todo mundo começou a falar, até a imprensa, a Rede Globo e tal. Eu fiz o seguinte comentário. Um comentário foi para o Lindbergh. Eu falei, Lindbergh, você vai aceitar o Lula oferecer a sua esposa ou namorada, não sei, dessa forma? Você não vai falar nada, desrespeitando a sua esposa da forma como ele... Tratando ela, aí eu usei como uma... Porque tratando ela como se ela fosse. Ou seja, a minha crítica era a forma que o Lula... Era o Lula. Só que... Aí esse comentário viralizou. Esse comentário explodiu, tá? 20 mil curtidas no X. Aí o que eles perceberam? Aqui uma oportunidade de desviar a atenção. Vamos pegar isso aqui e vamos sair falando que o deputado Gustavo Gayer xingou a Gleisi Hoffmann. Peraí, como é que é? Eu tô indignado pelo desrespeito do Lula com a deputada. Aí virou, eles pegam, jogam aquela mentira e pegou, né? E falei uma questão do trisal, mas o que era aquilo? A fala do Lula é tão podre que me veio a imagem de um trisal tal. Mais uma vez criticando ao Lula. Eles viram aquilo uma oportunidade de desviar o foco do Lula e jogaram pra mim. E o Lindbergh ficou muito magoado porque realmente ele tava com vergonha de não poder defender a sua esposa porque era o chefe dele. Na hora que ele viu eu falando aqui, ó, mas eu dele eu vou defender. Eu vou defender ela, agora eu vou mostrar como eu defendo ela. É uma narrativa. É uma narrativa mal construída. É uma queixa-crime que vai dar no máximo uma multa. Se der alguma coisa, porque na hora que eu tiver que me defender tá muito claro, mas eles conseguiram, tiraram o foco da besteira que o Lula falou, é isso. E essas queixas-crimes, condenações acabam atacando também a reputação. Tem um processo aqui de uma hiperjudicialização contra deputados da direita. Sim. De certa forma, está faltando para a direita se proteger melhor disso, medindo um pouco melhor as suas palavras e saindo um pouco da personalização da política. Existe um excesso de personalização no conflito, no confronto político. Isso não está, de certa forma, de parte a parte, baixando o nível do debate político? Olha, às vezes é porque é o seguinte, o que nós temos que escutar eles nos adjetivar e nos xingar, não sai na imprensa, ninguém nunca é culpado, vocês não ficam sabendo. Mas o que eu escuto lá, do que eles me xingam, da forma que eles me atacam, são os piores nomes possíveis. Já entrei na justiça contra alguns, nunca dá nada. Nada. Já me chamaram das piores coisas que você possa imaginar. Pega um acidente de quando eu tinha 19 anos e me chamam de assassino. Isso é todo dia lá. Você imagina, me chamar de assassino por um acidente quando eu tinha 19 anos, que eu perdi meu melhor amigo, que eu quase morri, tenho cicatriz até hoje. Eles podem fazer isso. Quando a gente revida, o mundo para. Jornal Nacional, Rede Globo, manchete em toda a imprensa, olha como eles são radicais. O que a gente deve fazer então? A gente deve, olha, pessoal, nós não temos o mesmo direito que eles, tá? Eles vão poder nos xingar sempre, só que nós vamos ter que ficar sempre calado e sermos lordes. Não, tem hora que a gente perde a cabeça mesmo. Tem coisas que eles falam, cara, que é muito... Você não escutaria nem do seu pior inimigo. Nem briga de bar, de copo sujo você escutaria. Tem um duplo critério, então, para julgar. Total. Como a frase de Lula sobre Gleisi Hoffmann, se fosse dita por um presidente de direita, seria tratada... Era o fim, era o impeachment desse presidente. Era o impeachment desse presidente. Na época do Bolsonaro, o que eles chamavam Bolsonaro? Era Bolsonaro de cabeça cortada para tudo que era lugar. Teatro de esfaqueando Bolsonaro. Nada. Democracia, arte. Se a gente faz algo 1 milésimo parecido com aquilo, é conselho de ética.
É o fim. O Gilvan da Federal aceitou uma suspensão de 3 meses, mas como um recado para o Hugo Mota. Ele se sacrificou. Eu achei isso louvável da parte dele. Porque ele falou alguma coisa da amante, que não usou o nome da ministra. Ele fez uma adjetivação do termo amante que está na lista do Odebrecht. Ou seja, ela admitiu que ela é amante do Odebrecht quando ela se sentiu ofendida. Mas o Gilvan falou assim, tudo bem, eu aceito essa suspensão. Mas essa regra tem que valer pro lado de lá. Eles têm que parar de nos xingar, eles têm que parar de nos atacar como eles fazem. Beleza? Tranquilo. Naquela mesma tarde, o Janones vai lá e xinga o Gilvan da Federal de vagabundo. Nada acontece com ele. Na mesma tarde, que o Gilvan vai perder 3 meses de mandato, 3 meses de salário, o Janones vai lá, Janones chama a ex-primeira-dama Michele, chamou, né, de... Não vou nem falar a palavra aqui, nada, nenhuma menção. Esse novo momento da Câmara, com uma maioria mais distante do governo Lula, pode ajudar nesse processo? Eu acredito que sim. Eu acredito que eles já não estão tão blindados como estavam antes. Antes existia aquela percepção do centro que eles tinham que caminhar junto com o governo e aceitar o que a base do governo fazia para continuar com seus ministérios, as suas benesses e os seus privilégios. Só que agora esses ministérios, benesses e privilégios já não pagam o custo político de caminhar junto com eles. Então eu acredito que agora é um terreno mais fértil para uma como é que fala? Uma reação, né? Para botar um fim nisso daí. Deputado, antes de voltar para a eleição de 26, mais 2 questões. Primeiro eu queria lhe ouvir, porque lá em 2024, há 2 dias da eleição, do segundo turno da eleição municipal, o senhor foi alvo de uma operação da Polícia Federal. O senhor fez muitas críticas a ela, suscitou uma motivação política, e na política, muitas vezes o agravo se espalha e o desagravo fica em segredo, né? Uhum. A ofensa é pública e o pedido de desculpas é privado. Eu queria lhe ouvir sobre esse caso, o que aconteceu, como é que o senhor vê isso, produziu consequências, andou, não andou? Eu queria lhe ouvir sobre isso, sobre essa operação da Polícia Federal, que o senhor disse, inclusive, que puseram uma arma na cara. Apontaram uma arma para o meu filho. Seu filho. No dia 8 de janeiro, um cidadão chamado João Paulo Cavalcante, que a gente andou junto lá em Goiás desde 2018. O primeiro outdoor de apoio ao Bolsonaro foi eu e esse rapaz. Ele é jovem, ele tem uns 28 anos, 30 anos no máximo. E a gente sempre andou junto. Ele é um militante da direita, né? É um cara que eu gosto muito, me ajudou muito em vários momentos da minha vida política, e ele apareceu lá no 8 de janeiro, sem me avisar, eu não sabia disso, né? Inclusive eu havia falado para todo mundo do grupo, galera, fiquem longe, aquilo lá não tá certo, né? Não vai dar em nada, aquilo, eu acho que inclusive vai dar ruim aquilo lá. Mas ele, sem me avisar, aparece lá no 8 de janeiro e grava um vídeo, com máscara, com luva e tal. Daí, um tempo depois, eu falei para ele, João, você fez uma coisa muito errada e tal, você não podia ter ido e tal. Agosto de 2023 ele é preso. As imagens eles correm e tudo mais, ele é preso. E enquanto ele está preso, apreendem o celular e o computador dele e pegam todas as conversas. Daí o que aconteceu? Para colocar esse processo, para me colocar debaixo do Alexandre de Moraes, a Polícia Federal falou que eu financiei o 8 de janeiro com cota parlamentar antes de assumir como deputado. Quando meu advogado me falou isso, eu achei que era piada. Meu advogado é muito brincalhão comigo, tá? Então, muita coisa que ele fala é uma daquelas, né? Não, Gustavo, é sério. Aí, como é que é feita a busca e apreensão? E também é uma maneira de não soltar o João Paulo. Porque, a gente, a habeas corpus, ele não podia estar no STF porque ele não tinha ligação com nenhuma pessoa de foro privilegiado. Não, tem sim, olha só. Porque ele trabalhou para mim durante um tempo numa empresa que ele criou que chamava Goiás Online. É um sitezinho de notícias e um perfil de notícias que ele tinha que era Goiás Online, que eu cheguei a contratar durante 3 meses. Tudo bem. Aí o Alexandre de Moraes pega essas conversas do João Paulo e diz que nessas conversas do João Paulo teve uma conversa que ele falou com uma pessoa dizendo que alguém fez uma aula de inglês no meu escritório numa quinta-feira. Tá bom. Uma aula de inglês no meu escritório numa quinta-feira. Esse foi um que eu vou explicar. O outro, a criação de uma OICIP, é tipo uma ONG, tá? Ela ia ser criada para que no futuro eu desviasse emenda
nessa OICIP. Então, Minority Report. É as duas principais coisas, né? É uma OICIP que ia ser criada porque eles perceberam na criação do OICIP que no futuro eu ia desviar a emenda nessa OICIP. E na questão do uso, é uma espécie de... Eu não lembro o nome do crime, mas quando você usa dinheiro público para uma causa pessoal. Peculato. Peculato, não é? Outra é peculato, onde eu estaria usando o dinheiro do aluguel do meu escritório político, mas na verdade lá era uma escola de inglês. Essas são as duas principais acusações. Tá? E isso me transformou como chefe de uma associação criminosa. Uma OICIP que ia desviar dinheiro no futuro e no meu escritório havia uma escola de inglês. Só que aí, no final de 2023, a Polícia Federal mandou um agente da Polícia Federal no meu escritório, disfarçado, né? Eu chamo de P2, né? Disfarçado, para ver se tinha uma escola de inglês lá. Só que ele entrou e perguntou. Eu sei disso porque tá no relatório, voto, sei lá. E ele entrou e perguntou, como é que tá as matrículas? Aí a moça da recepção, que eu acredito que é a Joia, porque ela ficava na recepção. Não, aqui não tem matrícula, não tem, como assim? Não, aqui não é uma escola de inglês? Não, aqui era uma escola de inglês, agora não é mais. Ah, tá, e online, como é que é? Aí a menina lá da recepção, não sei nada sobre escola de inglês online. Então tá, obrigado, tchau. Ele foi e colocou isso eu não lembro o nome direito das coisas, no relatório dele lá. Mesmo com isso, ou seja, a Polícia Federal foi lá, viu que não tinha uma escola de inglês, mesmo assim, eles mandaram a Polícia Federal na minha casa, acusando que tinha uma escola de inglês. Aí na oitiva com o delegado, eu fiz questão de perguntar, delegado, fala uma coisa aqui. Você tá me acusando de um crime, que é que eu tinha uma escola de inglês no meu escritório político que era pago com dinheiro público, certo? Por que o senhor não fez uma busca e apreensão no escritório político? Se o crime acontece lá, as provas do crime estarão lá. Por que você não foi lá? Se você tivesse ido lá, eu não estaria aqui fazendo esse papelão de ter que responder umas perguntas absurdas dessa. Não, é porque existe um sistema de processo que a gente faz... Não, pelo amor de Deus. Que nem os meus adversários políticos usam contra mim. Por perceber que... Não, cara, isso aí... Olha, eu não gosto de você, não gosto de nada, você fala, mas aquilo foi ridículo. Essa aí não vai. Essa aí não vai. Eles me xingam de tudo que é outra coisa, mesmo disso. E antes de falar aí do seu futuro em 2026, o senhor disse que fez as pazes com o governador Caiado, eu não vou deixar de perguntar isso. Tá, vamos lá. Olhando para o futuro, primeiro, há uma união na direita hoje, diferente do que se viu no passado? Existe uma certa harmonia na direita? E dentro desse contexto, né? Você está falando nacionalmente? Nacionalmente. Não há uma união na direita. O que há é que pretensos líderes da direita ou candidatos da direita pelo Brasil entendem que não há direita sem Bolsonaro. Eles não vão fazer o erro de lá atrás de falar a terceira via. Eles entendem, é Bolsonaro, e se Bolsonaro for o candidato, eles falam, não vou entrar para passar vergonha. O que existe é uma tentativa de aproximação do Bolsonaro com a intenção, a expectativa de ser o escolhido. Porque eles sabem que quem Bolsonaro botar o dedo, se o Bolsonaro não quiser ser candidato, quem ele colocar o dedo é o próximo presidente do Brasil. Então é uma união conveniente, de momento, porque eles entendem que ninguém consegue ser eleito pela direita no Brasil se o Bolsonaro não der a benção dele. Se o Bolsonaro quiser colocar Michele, vai ser Michele. Eduardo vai ser Eduardo. Não importa quem queira. Se ele quiser, vai ser essa pessoa. Então não é bem uma união. O que aconteceu em Goiás é que, enquanto presidente e um líder da direita em Goiás, nós temos vários prefeitos, nós temos vereadores pelo estado. Então eu não posso sacrificar o bom andamento de várias cidades, de milhares de pessoas, a vida delas, por ter uma animosidade com o governador. Eu decidi fazer, eu não vou ter mais uma, não vou fomentar a animosidade. Nós não vamos andar de mãos dadas, não somos melhores amigos, mas nós não estamos fomentando a animosidade mais. Vamos andar junto, tá? Até porque ele quer ser candidato a presidente do Brasil, não vai ajudar ele em nada tentar ser candidato pela direita, brigando com o maior líder da direita no seu próprio estado. Então a gente sentou, a gente conversou, a gente falou, olha, o que aconteceu nas eleições fica pra lá, acabou. Página virada. Foi bom. O Fred, que é o candidato que nós tínhamos escolhido, né? Lembrando, realmente, a busca e apreensão foi 2 dias antes da eleição, porque o meu candidato estava em primeiro lugar. O meu, que eu estava ajudando. Mas o Fred cresceu muito,
vai ser um deputado federal, talvez o mais votado de Goiás, e era isso que eu queria desde o início. Eu quero que mais pessoas da direita vão para Brasília. Então, olha, eu consegui o que eu queria, o que nós queríamos, a direita cresceu no estado, você conseguiu o que você queria, vamos virar essa página e vamos trabalhar para que agora em diante a gente poder coexistir. Aí, beleza, ele, não, eu concordo, tem que ser assim mesmo, tudo mais. A esposa dele está em segundo lugar para o Senado, eu estou em primeiro lugar para o Senado, então não tem por que nós brigarmos, né? Já está muito bem alinhado lá, e é isso, a gente está coexistindo. Ele ajudou alguns favores que eu pedi, algumas coisas, como alguns vereadores estavam precisando de mais atenção, alguns prefeitos estavam sendo esquecidos do PL, ele já foi lá, resolveu, ou seja, no acordo ele cumpriu a parte dele, e é isso. Não tem por que brigar, não vou ficar brigando. Eu não vou gastar esforço e energia agora, no momento que esse Brasil tá, brigando com alguém que concorda 80% com o que eu acredito. É idiota isso. Eu vou gastar meu esforço e energia com quem realmente representa um perigo para as coisas que eu acredito. É isso. E, deputado, isso leva, então, a 2026. Minha última pergunta é, o senhor vai ao Senado? Vou. Está preparado? Lhe preocupa... o presidente Bolsonaro fala muito e há um diagnóstico de que a direita não tem maioria no Senado e que é possível construir isso. Sim. Isso pode fazer muitos dos deputados muito bem votados, o senhor, Nicolas não pela idade, mas até Eduardo Bolsonaro, Marcel Van Hatten, outros deputados. Tem o Zucco, tem o capitão Alberto Nascimento, tem o Felipe Barros, tem vários deputados de direita. Muito bem votados. Eu fiz a lista semana retrasada, eu sentei com algum, tem 12. Que podem ir ao Senado. Tem 12 que estão em primeiro ou segundo lugar. Não é que podem, não. Já estão pré-candidatos e já estão pontuando em primeiro ou segundo lugar. Ou seja, o senhor é um deles. São vai deles. ao Senado. São deles. Isso, antes da última pergunta, isso não pode enfraquecer, de certa maneira, a nominata na Câmara, porque cada um desses deputados acabou elegendo não só a si, mas também uma bancada relevante do PL, que foi o maior partido na saída das eleições. Isso pode acabar se trocando uma posição muito forte na Câmara por uma muito forte no Senado, enfraquecendo na Câmara, ou já existem nomes, o senhor falou em Goiás que tem um candidato a deputado federal para lhe substituir. Isso pode prejudicar a maioria na Câmara? Ao ganhar o Senado, podemos acabar perdendo espaço, podemos ver a direita perder espaço na Câmara? Vamos lá, por partes. Sim, no meu projeto, eu sou pré-candidato ao Senado, estou pontuando em primeiro lugar, na última pesquisa eu estava com 30%, eu acho isso impressionante, porque O senhor nem cogitou ir ao governo do Estado? Não. A minha briga é em Brasília. Eu estava em primeiro lugar para prefeito em Goiânia, disparado. Eu falei Bolsonaro e Bolsonaro concordou. Eu falei, cara, não, aqui, meu lugar é aqui. Meu lugar é aqui, caminhando com o senhor, nós vamos resgatar esse país. A minha sensação é, para que eu vou arrumar o quarto de um cruzeiro se o navio está afundando? Então, o que adiantaria eu ir para a prefeitura de Goiânia se o país inteiro está se despedaçando? Assim como o governo de Goiás, tá? Não me chamou, não é minha vocação. Então, eu sou pré-candidato ao Senado, estou pontuando muito bem, estou em primeiro lugar. E para mim isso é impressionante. É comprovação de que eu estou fazendo algo certo, que eu tenho muita essa insegurança. Eu não venho do mundo político, eu era professor de inglês até 5 anos atrás, 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu era professor de inglês e minha vida era perfeita, eu não mudava nada na minha vida. Nada. Minha escolinha, bonitinha, meus alunos, almoçava em casa todo dia. Eu nunca imaginei que eu ia estar nessa situação que eu estou agora, aqui dando entrevista, Brasil Paralelo, vindo para São Paulo dar entrevista. Isso para mim eu nem gosto de sair de Goiânia, pergunta para ela. Não, é o maior sacrifício para eu sair de Goiânia para ir para qualquer lugar da entrevista. Eu quero ficar na minha cidadezinha, meus cachorros, meus filhos. Eu vou para Brasília, faço o que eu tenho que fazer e volto de carro correndo para Goiânia. Então, assim, é um sinal de que eu estou fazendo um trabalho bem feito, né? Eu estou alcançando as expectativas daquelas pessoas que votaram em mim, porque ter 30% para o Senado, né, no meu primeiro mandato... E numa eleição que tem 2 candidatos a senador com 30%, isso é um sinal muito claro de eleição. Muito claro. Mas vamos lá, exatamente. Eu não tinha pensado nisso também não, tá vendo? Claro, quando é um candidato só, bom, fica mais diluído, mais de 50%. Né? Quando há mais de uma candidatura, como no ano que vem, se elegem 2 senadores por estado, isso dilui, né? Dilui. 30% é um indicativo muito forte. É verdade.
Eu fico feliz, o povo goiano gosta de mim, porque eu gosto do povo goiano também. Gente boa demais. Você já foi lá? Não conheço Goiás. Não conhece? É perigoso você ir e não voltar. Tá? Como se você muitos for, gaúchos foram, né? É, O gaúcho vai foi e pra não lá volta. e fica. Não, o que mais tem em Goiás é gaúcho. Falei pra você, CTG lá, né? O melhor lugar de festa em Goiás é os CTGs nas cidades que tem lá. E tem uma cultura que conversa muito, né? A cultura do campo. É um povo aberto, um povo também. amigável, né? Moça, é bom demais. Uai. Mas eu até esqueci o que eu tava falando. Aí eu tô em primeiro lugar. Aí no Senado eu fico muito feliz. Para mim é uma comprovação de que eu tô fazendo algo muito bom, muito bem feito. Mas nós vamos eleger. Quando você vai para o Senado, você apoia pessoas abaixo, que é os deputados. Você tem ali os seus deputados que você vai apoiar. Então isso vai trazer pessoas novas. E o que tem de gente nova para ocupar esses espaços é maravilhoso. Tá? Aqui em São Paulo mesmo. Aqui em São Paulo nós temos Zoe, acabou de ser eleita para vereadora. Nós temos o Lucas Pavanato, que foi o vereador mais bem votado do Brasil, né? Eu tenho certeza que vai. Nós temos o Guilherme Kilter, que eu não sei de onde que ele é, acho que é do Paraná, de Curitiba, não lembro. Então, nós temos vários nomes que estão vindo para ocupar esse lugar, porque é o natural. Chegamos uma nova geração como deputados federais. A intenção é fazer com que eles subam para o Senado e outra geração venha e ocupe. E a tendência é que essas eleições seja maior ainda, ou mais expressivo o número de nomes da direita, por causa da rejeição, da perseguição que o Bolsonaro está sofrendo e da comparação fresca na memória entre um governo de direita e um governo de esquerda. Porque era difícil fazer essa comparação antes. A gente não tinha governo de direita no Brasil. Agora a comparação ela é fresca. As pessoas vão olhar, cara, mesmo na pandemia, a minha vida era melhor do que com esse governo de esquerda. Então vai diminuir o número de deputados do PT, do PSOL, do PDT, vai diminuir, sim, vertiginosamente. Talvez o centro vá aumentar um pouquinho, mas mais porque vai ocupar esse espaço daqueles eleitores que eram da esquerda e vão vir para a direita, e vão vir para o centro, e vai vir a direita em peso, você pode ter certeza. Nós vamos ter 150 a 200 só do PL. O PL vai ter 150 a 200, porque o que a gente está percebendo é que agora nós temos a estrutura para fazer isso acontecer. E são parlamentares já de experiência. A gente tem são muitos parlamentares novatos que tem ali. Eu, Nicolas, André Fernandes, nós somos todos novatos ali. E a gente está fazendo um bom trabalho. Agora a gente quer levar novos líderes. O importante da gente. Essa é a diferença da direita para a esquerda, tá? Você pode reparar. A direita, ela gosta de multiplicar lideranças. A esquerda quer centralizar e ter o controle total de certos nichos ou minorias. Então, até que a esquerda agora está definhando, você vê os deputados. É engraçado, você chega lá, você olha para a esquerda. A idade média dos parlamentares na parte esquerda do plenário é tipo 50, 60 anos. Velhinho mesmo, velhinho. Aquela geração que não consegue, não tem como mais. Na hora que você olha para a direita do plenário, a idade média é de 40 para baixo. É tudo gente nova, tem ali um ou outro. Mas se você percebe que há uma diferença muito grande, você percebe que isso aqui está vindo ainda, aquele está indo embora. Então nós vamos ocupar todo aquele plenário, se Deus quiser, em questão de 2 ou 3 eleições. Deputado Gustavo Gayer, muito obrigado. Nós chegamos ao fim aqui do nosso tempo. Quero lhe agradecer muito a participação aqui no BP Entrevista e, mais uma vez, desejar sucesso e dizer que foi um prazer conversar com o senhor. Acho que a nossa audiência aqui conseguiu pegar um panorama geral, não só do que se passa em Brasília, mas também conseguir imaginar um pouco do futuro do que as eleições nos reservam em 2026. Então, em nome da BP Entrevista, muito obrigado, deputado, e até uma próxima, e até um próximo BP Entrevista com todos vocês aqui. Eu quero convidar a todos para se tornarem membros da Brasil Paralelo e nos seguirem aqui no YouTube e nas redes sociais. Quem gostou dessa entrevista, curte, compartilha e nos ajuda a fazer esse conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. Deputado, muito obrigado e até a próxima.